Olá pessoal, tudo bem? Bom, o intuito desse vídeo é ensinar um passo a passo de como construir um quiz de alternativas no Scratch, tá? O tema que eu vou utilizar aqui vai ser sobre queimadas, mas o conteúdo dele pode ser adaptado para qualquer tema de interesse, ok? Os comandos do Scratch, eles te dão inúmeras possibilidades, mas aqui nesse vídeo eu vou focar apenas nos comandos mais básicos, tá? Com foco realmente nas pessoas que são iniciantes no Scratch, ok? Falando um pouco do Scratch, antes da gente iniciar, o Scratch é um site criado pelo MIT, onde você pode aprender e trabalhar um pouquinho de programação sem escrever um código propriamente dito, apenas arrastando ali os blocos de comando, certo? E para começar, a gente vai acessar o site do scratch.mit.edu e se inscrever, caso você não tenha o login e senha, e é intuitivo, você vai criar o seu nome de usuário e senha para acessar. Caso você já tenha, é só acessar como o que eu vou fazer aqui. Bom, aqui no site você pode explorar jogos que já tenham sido compartilhados por outras pessoas, jogar esses jogos, dar feedback e também utilizar esses códigos, né, prontos para fazer um jogo seu também, né? Você pode utilizar o código de outras pessoas ou criar, né, do zero, como é o que a gente vai fazer aqui agora. Bom, algumas áreas importantes aqui do Scratch, a gente tem a parte de cenários, que fica aqui no lado direito. Aqui no meio a gente tem a área dos atores e aqui o palco, onde é basicamente onde o seu jogo vai acontecer, tá? Do lado esquerdo a gente tem alguns comandos, que são os comandos, né? São os blocos de código, que é o que vai dar os comandos realmente para o seu jogo. Tá? A gente tem aqui os blocos de movimento, que vão trabalhar basicamente os movimentos dos atores, o de aparência, né, que vai trabalhar algumas ações de fala, pensamento, também mudança de traje. A parte de som, caso você queira inserir algum tipo de som ali no seu jogo. A parte de eventos, que vai iniciar alguma determinada ação no seu jogo. A parte de controle ali que você pode criar alguns loopings e também algumas espera, né? Trabalhar algum tipo de espera no seu jogo. Os sensores, que basicamente vai trabalhar a interação, né, do seu jogo com o jogador. E também temos os comandos de operadores, que trabalha a lógica do jogo, né, caso você queira. E as variáveis, onde você pode criar a sua variável e também criar os seus blocos, aqui no comando meus blocos. E aí você vai arrastando esses blocos e unindo eles para que eles gerem a ação do seu jogo, ok? Aqui a gente tem algumas abas secundárias também, deixa eu tirar aqui, que é a fantasia, onde você vai trabalhar a aparência do seu ator ou dos atores, e também a parte de som, onde você pode criar ou importar um som para o seu jogo. Aqui em cima a gente tem algumas coisas de configurações, de idioma, caso não esteja no português brasileiro. Aí é só vir aqui em configurações, idiomas e procurar por português brasileiro, ok? Aí você pode salvar também o seu jogo e o importante também é você nomear, que é o que eu vou fazer aqui. Quiz queimada. Como eu já tenho vários, vou colocar 3. Foram os testes que eu fiz. E compartilhar, né, caso você queira compartilhar com o público, o seu jogo ao final, quando você finalizar. Ok? Bom, para iniciar, eu não vou usar esse personagem, baseado no tema que eu escolhi, que é queimadas, tá? Eu vou iniciar inserindo o cenário. O cenário eu posso tanto importar, carregar, né, importar aqui um cenário que eu tenha carregado no Google ou em outro lugar, mas nesse caso eu vou utilizar um cenário que já tem aqui na biblioteca. Escolhi o meu cenário, agora eu vou escolher o meu ator, e aí eu venho aqui.
Mesma coisa, eu posso escolher um personagem aqui que tenha no meu, na biblioteca do Scratch, ou eu posso importar também, né? Que é o que eu vou fazer, porque não tem esse personagem na biblioteca do Scratch. E aqui tem a configuração, a parte de configuração do ator, e aí eu vou trabalhar o tamanho dele e a localização que eu quero que ele fique, né? Aqui você pode perceber que tem o X, a coordenada X e a coordenada Y. A coordenada X, como tem a flechinha aqui, é na horizontal e o Y é na vertical. Seria um plano cartesiano aqui para você determinar onde o seu ator vai estar. Como já foi um jogo teste que eu já fiz para poder fazer esse vídeo, então eu já tenho aqui a localização exata de onde eu quero que o meu ator fique, que o meu apresentador, né? Que esse personagem vai ser o apresentador das questões para o jogador. Aqui também ele ficou um pouco grande, né? Dá para ver que ele saiu um pouco aqui da tela. Então, eu vou diminuir o tamanho dele para que ele fique do tamanho que eu quero que ele fique. E é isso. Aqui apareceu a direção, que você pode escolher a direção que ele fique, né? Mas eu não vou utilizar aqui nesse caso. Eu já determinei, lógico que no seu jogo você pode escolher outros cenários, né? Trabalhar com fases, enfim. Mas não é o caso aqui. Então, o meu eu só vou manter um cenário e um personagem. Inicialmente, como se trata de um jogo, eu vou criar uma variável aqui no comando variável, criar a variável ponto. E ele já apareceu ali. Para a gente iniciar o código, a gente tem que começar vindo aqui em evento, e quando a bandeirinha verde for clicada, porque é o comando de início do jogo, de qualquer jogo que você crie aqui no Scratch, certo? E para iniciar esse jogo, a minha pontuação aqui ela tem que estar zerada, né? Então, eu posso voltar aqui em variável e mudar minha variável para 0, para que ela fique realmente, inicie com pontuação 0, tá? E sempre, em aparência, eu vou querer que o meu ator fique ali, né? E aí, em movimento, ele me dá a posição exata que ele está hoje. Se você perceber que o valor de x e y é o mesmo que está aqui. Então, pronto. Esse é o meu início, certo? E para iniciar, eu vou não simplesmente jogar as perguntas. Então, eu vou querer que ele faça uma apresentação de boas-vindas para o jogador. Então, eu vou vir aqui em aparência, diga olá por 2 segundos. Olá. Mas eu não vou querer que ele diga só isso, então eu vou querer que ele fale mais outras coisas, tá? E eu posso incluir aqui, inclusive, instruções para o meu jogo, né? Caso seja de interesse. Então, aqui eu vou colocar, ele vai dizer olá mesmo, mas vai falar seja bem-vindo ou bem-vinda ao quiz sobre queimadas. Preparado ou preparada para iniciar? Vou inserir mais uma fala. Vamos lá. Certo. A partir daqui, antes de iniciar, para que não fique tão rápido, né? Deixa eu demonstrar para você como que fica. Vamos lá. Então, para que não fique tão rapidinho assim, né? As falas uma em cima da outra, eu vou inserir aqui um comando de espera. Então, vou usar aqui o comando controle. Vou pedir para ele esperar 3 segundos. 3 segundos. Antes de iniciar a primeira questão, certo? E aí eu posso utilizar esse mesmo comando aqui lá em aparência
de diga, tá? A minha primeira questão será, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é a principal? Qual é a principal causa das queimadas no Mato Grosso? E aí eu vou querer 2 segundos, eu acho que é um pouco rapidinho demais. Vou colocar 4 segundos. E para que o Scratch entenda que eu quero que ele transmita essa mensagem, eu vou vir aqui em controle. Controle não, desculpa, eu acho que é eventos. Transmita. Ele vai transmitir a minha pergunta, que eu vou colocar como P1. A minha pergunta 1. Ok, vamos lá testar. Preparado para iniciar? Vamos lá. Qual é a principal causa das queimadas no Mato Grosso? É isso. Ele entendeu. Agora, a gente vai inserir as alternativas. Né? Para isso, a gente vai inserir atores aqui. E aí, eu vou utilizar realmente da biblioteca. Aqui em selecionar ator. E ele tem algumas opções aqui de botões, ó. Tem esse redondo, esse mais oval, digamos assim, e o quadrado. Eu vou utilizar o quadradinho, que é o que deu certo para mim. Aqui também é a mesma coisa, ó. Tem os eixos para eu determinar a localização deles, tá? E também o tamanho. Então, como eu disse, eu já tenho isso anotado aqui, que é o que eu já testei antes e é o que deu certo. Então, para mim, o ideal, o tamanho que ficou bom foi 150. E aí, para ele ficar alinhado ali em cima, mais à esquerda, né? Vai ser menos 60 e 70. Pronto. E aí, eu vou nomear ele de A1, que é a minha alternativa A da questão 1. Pronto. O que eu posso fazer aqui? Eu poderia ter, antes de fazer essa configuração, poderia já ter duplicado ele, já que eu vou ter outras alternativas, né? São 3 alternativas, A, B e C. Mas para facilitar, eu já pego algumas configurações que já vão ficar nele. Então, eu venho aqui, clico com o botão direito, duplicar, duplicar. Então, a minha A2, na verdade, vai ser B1. E aqui vai ser a minha C1, que é a alternativa C da questão 1. E olha como vai facilitar. Aqui na B1, o tamanho já ficou igual, tá vendo? Para todos eles. Ó, 150, 150, que já facilita. Aqui, para ele ficar centralizado, na questão B, eu vou colocar 0. E o Y, desculpa, todos eles da 1, B1 e C1 tem que ser igual, para que eles fiquem alinhados lá em cima, tá? Vocês vão perceber, ó. Eu vendo aqui para C é a mesma coisa. Ó, 70 aqui. Tá vendo que ele ficou alinhado? Lógico que ele ficou aqui junto, mas eu já vou ajustar. Então, na letra A, ficou menos 60 para ele ficar mais à esquerda. Então, para esse ficar mais à direita, eu vou colocar 160 positivo. E ficaram alinhados. Então, aqui estão as minhas alternativas. Então, agora, para eu inserir a minha resposta, eu vou vir aqui, seleciono, né, o ator e venho aqui em fantasia. Então, aqui eu vou trabalhar a aparência deste ator. Então, como é só escrever, a minha letra A vai ser raios naturais.
Aí aqui eu vou mudar a cor, preto mesmo, e alinhar aqui dentro do botão. E ali ele já vai mostrando ali pra mim como ele vai ficar. Certo? Ok, agora eu vou para a letra B. A letra B são chuvas intensas. Intensas. Já está preta e agora eu só vou alinhar. Agora a minha letra C. Opa. A minha letra C é atividades. Eu já vou diminuir, porque senão vai sumir aqui. Atividades humanas, como o desmatamento. Tem que diminuir para caber. Vai ficar com uma letrinha menor, mas não tem problema. Ótimo, pronto. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os comandos, o código dele. Então, sempre iniciando pelo evento quando a bandeirinha verde for clicada. Então, quando a bandeirinha verde for clicada, ele não pode aparecer. Então, vou vir aqui em aparência e pedir para que ele se esconda, tá? E também vou pedir para ele manter essa localização, digamos assim, né? Vou vir aqui no bloco de movimentos e puxar o bloco do vá para, que mantém aqui a localização exata dele no palco, ok? A partir daí, eu vou pedir para ele, quando ele receber a P1, a partir do momento que ele vai receber a P1, né, aqui, quando transmitir, então quando ele receber, aí sim ele vai aparecer. Mostre, aí vai mostrar. E aí, quando ele for clicado, eu venho aqui em evento. Como é um quiz e as pessoas podem, né, selecionar ele, mesmo que seja óbvio que não seja essa a resposta, mas enfim. E aí, quando este ator for clicado, eu não vou inserir nenhuma pontuação para essa pessoa, né? Então, eu vou vir aqui na variável, mudar minha variável ponto para 0. Tipo, vai manter 0, não vai acrescentar nada. E aí, ele vai transmitir uma mensagem de saída. Aí eu vou colocar saia 1. Ok? E aí, quando receber essa mensagem de saia 1, ele vai se esconder. Pode parecer que não está fazendo sentido agora, mas eu vou mostrar para vocês já já. Só vou finalizar os demais botões, tá? Então, basicamente, vai ser esse, e aí o que a gente vai alterar nas outras? A alternativa correta o ponto vai mudar, né? Vai se acrescentar uma pontuação para
para a alternativa correta. Aqui, minha variável, que ponto, né, que eu esqueci de colocar. Vamos de novo. Evento, quando a bandeirinha verde for clicada. Aí eu vou pedir, ele não pode aparecer nesse momento, então eu vou pedir para que ele se esconda, mas vou pedir para que a posição dele se mantenha. E aí, em evento, quando ele receber P1, aí sim ele vai aparecer. Certo? E quando esse ator for clicado, a minha pontuação, a minha variável, também vai estar errada. Então, eu não vou acrescentar nenhuma pontuação. Vai ficar 0 mesmo. Após isso, ele vai transmitir a mensagem de saída da questão. Ok? E quando ela receber essa mensagem de saída, ele vai se esconder. Ótimo, vamos para a alternativa C. Mesma coisa. Quando a bandeirinha verde for clicada, ele vai se esconder. Mas eu preciso que ele mantenha a posição que ele se encontra. E aí, quando ele receber P1, aí sim ele vai aparecer. E quando este ator for clicado, aí sim vai haver, como é a alternativa correta, aí sim a gente vai ter, a variável ponto vai ter uma pontuação. Nesse jogo, eu vou fazer 5 questões valendo 20 pontos cada questão correta, tá? Para somar 100. Eventos. Transmita, saia. E quando receber saia 1, ele vai se esconder. Opa. Certo. Opa. Agora a gente vai testar. Olá. Seja bem-vindo ao quiz. Vamos lá. Qual é a principal causa das queimadas no Mato Grosso? Acertei, somei 20 pontos. Perfeito. E agora, como que a gente faz a transição para a questão 2, aqui nesse caso? A gente vai voltar aqui no brigadista e vai inserir um evento. Aqui, ao final, ele vai receber a mensagem de saia e vai se esconder, certo? Que vai sair a questão 1. Então, a gente volta lá. Então, quando ele receber essa mensagem, ele vai esperar alguns segundos só para poder emitir a próxima pergunta, tá? Vou colocar 2. Vou manter 3 aqui, que eu coloquei 3 ali, né? Vou manter o 3. E vou vir aqui em aparência e, de novo, usar o bloco diga. E aí, eu vou inserir a minha próxima questão. Quando geralmente começa o período de queimada no Mato Grosso. Queimadas no Mato Grosso. Vou manter o padrão de 4 segundos. Já até apertei aqui sem querer, ele já apareceu ali. Tá, de novo. Quando geralmente começa o período de queimadas no Mato Grosso. Opa, que tem um matos. Pronto. Ótimo. Então, agora a gente vai inserir as opções dessa segunda questão.
uma coisa importante, eu tenho que pedir para ele transmitir, né? Transmita P1. Então, vou em eventos, transmitir a minha P2. Ótimo. Então, aqui a gente vai utilizar a mesma lógica que eu utilizei para criar os botões aqui, né? A partir do primeiro. Então, quando eu venho aqui e duplico, ele já duplica, inclusive, já venho até o código, que é ótimo. E você vê que ele já pegou a lógica aqui do A1 e já colocou A2, que é a letra A da segunda questão. Então, eu já vou ver aqui B duplicar, ele vai virar B2. Aqui sem duplicar também vai ser C2. Então, agora a gente só vai ajustar o código. A localização, né, não vai alterar. Para que ele fique alinhado, a gente vai manter igual. Então, o que a gente vai mudar aqui, que quando eu receber P2, porque aqui a gente pediu para ele transmitir a P2, então, quando ele receber a P2, aí sim ele vai mostrar, ok? Apenas quando receber P2. E aí, quando ele for clicado, vamos ver se a questão é a certa, né? Essa não vai ser a certa. Vamos trabalhar primeiro a fantasia, que é a questão, para ficar mais fácil de visualizar a pontuação também, gente, trabalhar a pontuação. Então, aqui é janeiro, letra A, janeiro, fevereiro. A minha letra B é agosto, setembro. Setembro. A letra C, maio ou junho. Eles não estão aparecendo. Eu vim aqui mostrar, aí eles vão aparecer. E aí eu posso ajustá-los. Aqui vai ser 160 menos 160, para ficar mais à direita. E 70. Não ficou, né, o 160. Menos 160. Ótimo. A letra B, o X é 0. E a gente mantém o 70 para ficar alinhado com os demais botões. Mesma coisa aqui. Aqui vai ser 160 positivo para ficar alinhado à esquerda, à direita. E 70 para ficar alinhado com as outras opções. Aqui a gente pode aumentar um pouquinho para ficar um tamanho parecido. Tá ótimo. Voltando aqui para o código, a minha 2, ela é a incorreta. Então, não vou acrescentar nenhuma pontuação, ok? Aqui, depois, a gente vai transmitir uma outra mensagem, que é a saída da segunda questão, né? Então, é saia 2. Ok? E quando eu receber a mensagem de saia 2, ele vai se esconder. Vamos para a opção B. Mesma coisa. Aqui a gente vai manter. Nesse, quando receber P2, porque é uma opção da questão 2. Aqui na pontuação, nesse caso, essa é a questão correta. Então, considerando que houve um acerto na primeira questão, que foi 20 pontos, aqui eu vou acrescentar mais 20. Então, aqui, com o acerto, vai para 40 pontos. E aí, eu venho para transmitir a saída da segunda questão. E quando receber a mensagem de saída, ele vai se esconder. Letra C agora. Letra C, aqui eu vou, quando receber P2, quando receber P2, que ele vai aparecer, e quando for clicado, ele não vai acrescentar nenhuma pontuação. Após isso, ele vai emitir a mensagem de saída da questão, e quando receber a mensagem de saída, vai se esconder.
Vamos testar. Sumiu aqui, por quê? Vamos voltar do início. Olá, seja bem-vindo aqui sobre queimadas, preparado para iniciar? Vamos lá. Qual é a principal causa das queimadas no Mato Grosso? Letra C. E ele vai para a segunda, ó. Onde geralmente começa o período de queimadas no Mato Grosso. Letra B, 40. É isso. Então, aqui, de forma bem simples, eu acho que já deu para ter noção de como funciona para você acrescentando. Então, se você quiser acrescentar mais perguntas, basta repetir isso aqui e ir alterando, né? Se eu quiser uma terceira questão, aí eu vou copiar esse bloco, vou colocar aqui saia 3, saia 2, quando eu receber saia 2, esperar e fazer a minha questão. E mudar aqui para transmitir para P3, que seria a minha terceira questão. E assim sucessivamente para outras questões. E aí, para criar as opções dessa questão, você vai duplicar aqui as opções e colocar, escrever elas de acordo com a resposta da questão. E aí, o céu é o limite, né? Acho que só com isso aqui a gente conseguiu entender como funciona e como criar mais questões e trabalhar dessa forma. Aqui no final também eu posso criar mensagens de finalização, né? De parabéns, obrigada, algo nesse sentido. Vamos tentar fazer alguma coisa só para vocês, só para eu conseguir demonstrar aqui para vocês. Então, aqui eu venho no evento. Aí, quando eu receber o saia 2 lá, né? A saída da última questão, seja ela qual for, a gente vai vir aqui esperar um controle, para esperar uns segundinhos. Vamos padronizar 3 e colocar algumas mensagens, né? A gente pode colocar um parabéns. Mesma coisa, com o mesmo pensamento. Aqui foi uma fala de introdutório, dando boas-vindas, né, para o jogo. E aqui ao final agradecendo por ter jogado, enfim. Parabéns. E aí a mensagem fica a seu critério, né? Concluiu com sucesso o quiz sobre queimadas. Vou deixar por 4 segundos só para oportunizar e também ser um tempo bom para a pessoa ler, né? Que ela consiga ler. E demonstrou estar consciente das causas, impactos e da importância de prevenir as queimadas. Vamos colocar mais uma mensagem. Continue. Para não ficar muito longo, né? E a pessoa não conseguir ler. Continue contribuindo com o meio ambiente. Uma mensaginha motivacional. E aí a gente padroniza todos eles 4 segundos. Se eu quiser ver só esse bloco, clico nele aqui, ó. É isso, pessoal. Então, esse foi o intuito do vídeo. Espero que vocês aproveitem, que seja útil de alguma forma, certo? Obrigada. Tchau, tchau.